Oi, gente. Assim, não posso olhar muito para a plateia, porque senão eu vou chorar também, porque tem um monte de rostinho conhecido aqui. Bom, meu nome é Anne. Muita gente me conhece por ser fotógrafa, por ser professora. Mas quando eu não fui convidada, eu me convidei para falar aqui, como a maioria das pessoas se convida, eu resolvi falar sobre alguma coisa que não era exatamente o que eu fazia para viver, ou para ganhar dinheiro, ou, enfim, profissionalmente, que é escrever. Eu sou, enfim, sou professora, dou aula de fotografia e de audiovisual. Então, a primeira regra de hoje é que não pode fazer perguntas sobre fotografia. Principalmente sobre um cara que tem as sobrancelhas mais sexys do mundo, chamado Sebastião Salgado. Tá? Não pode. Proibido falar sobre Sebastião Salgado hoje. Bom, eu tenho uma peculiaridade que muita gente chama de distúrbio, que muita gente chama de doença, ou é uma característica que eu escrevia espelhado. Comecei escrevendo muito cedo, lendo primeiro, em seguida comecei a escrever com 5 anos. E eu escrevia ao contrário. Quer dizer, não é ao contrário, se você for pensar. Se você é destro, você escreve de dentro para fora, né? Eu sou canhota, como é que eu escrevia? De dentro para fora. Na minha cabeça, isso era muito lógico. Bom, existem poucas estatísticas sobre isso, mas na Austrália eles fizeram um estudo, que eu não sei se é oficial, mas são 10 entre 65 mil crianças que nascem com essa característica. Tá? A grande maioria são canhotos, porque os canhotos têm naturalmente centros de linguagem deslocados dentro do cérebro. Então, dentro de uma amostra só de canhotos, são 15% dos canhotos que têm centros de linguagem nos dois lados do cérebro, que é uma característica de quem escreve espelhado. Bom, minha mãe conta, eu não lembro muito bem disso, mas a minha mãe conta que eu já tinha aprendido a primeira vogal, que era a primeira letra do meu nome, e eu comecei a perguntar para ela como é que eram as outras letras, e ela ia me explicando, mãe, como é que é o B? É um palitinho de pé com 2 barriguinhas. Como é que é o T? É um palitinho de pé com outro palitinho deitado. E aí, um belo dia, eu apareci para ela com a minha primeira palavra escrita, que era batata, que era super simples, né? Escrever batata. Massa. Só que estava escrito assim. E aí ela conta que ela sorriu por fora, chorou por dentro e pensou, era só o que me faltava. E aí, enfim, fui para o psicólogo mandou mandou ela colocar na escola logo para, né, ir treinando e tal. E eu fiz o meu primeiro ano de jardim de infância antes do que as crianças costumavam fazer, fiz com 6 anos. E o resultado do meu primeiro ano de jardim de infância foi outro ano de jardim de infância. Provavelmente eu sou uma das poucas pessoas que vocês conhecem que foi reprovada no jardim de infância. Enfim, foi a primeira e a penúltima reprovação da minha vida, mas aconteceu. Fazer o quê? Mas aí, assim, eu sou muito casca grossa desde muito pequena, então eu entendi que, para passar por aquele processo, para conseguir ir adiante, eu ia ter que escrever que nem todo mundo, mesmo achando que não era legal, mesmo achando que estava errado. E aí, por treino, isso é treino, não tem cura, é só treinamento, eu passei a escrever para o sentido que todo mundo escrevia. E passei de ano, fui para a primeira série, né, finalmente. Só que, assim, escrever para mim sempre foi complicado, sempre foi um esforço. Eu sempre tive que pensar fora da caixa para conseguir escrever. Assim, e até hoje eu me atrapalho, e os meus textos têm que ser revisados 10 vezes. Gabi, que está aqui, escreve comigo, não me deixa mentir. E porque eu realmente ainda troco a ordem das letras, ou eu... Sabe, o 3 e o E não fica perto no teclado? A letra E e o número 3? Para mim é praticamente o mesmo símbolo, porque um é para cá e o outro é para cá, né? Então, várias vezes eu troco o 3 pelo E, porque eles, para mim, são iguais, enfim. Mas aí eu escrevi muito, porque eu sabia que eu ia ter que usar aquilo mais tarde para outras coisas. O meu maior desafio, eu acho que foi quando eu terminei o primeiro grau e eu fui para uma escola, eu queria ir para uma escola, meus pais não podiam pagar
escola privada, enfim, eu queria ir para uma escola mais forte. Então, eu fiz o que lá no Sul chama de vestibulinho, que era, naquele tempo, a escola técnica da universidade oferecia curso de 2º grau, na Federal. Então, eu tinha que fazer um mini vestibular para conseguir ir para essa escola. E o peso maior era na redação. Então, eu acho que foi assim, o momento em que eu aprendi realmente a escrever, porque eu precisava. Foi nesse ano que eu escrevi muito, e eu tive uma professora maravilhosa que super me ajudou e se esforçou para que aquilo acontecesse, porque ela viu que era possível, enfim. Bom, deixa eu ver. E aí, lá pelos 11 anos, eu acho que foi também uma coisa bem marcante nessa coisa da escrita, eu ganhei um caderno de poesia. E aí eu passei a escrever poesia. Toda pré-adolescente escreve poesia, eu acho. Enfim, era um caderno que eu escondia, ou escreve diário, alguém escreve alguma coisa. Então, começou aí. Eu tinha essa coisa, eu lia muito Mário Quintana, muito Drummond. Então, eu tinha essa pala com a poesia. E, durante muito tempo, era o que eu escrevia. E eu tenho o caderninho guardado até hoje, enfim. Bom, vai vir? Será? Achei. Eu escrevo... Aí, assim, o que aconteceu? A minha vida começou a mudar quando a gente... sei lá, arruma namorado, a sua vida fica diferente, né? As coisas efetivamente começam a acontecer, você começa a viajar com os amigos e tal. E aí eu passei a escrever crônicas, porque eu acho que quem escreve crônica sabe, assim, é material da vida que você leva, que você vive, que vão... Histórias, principalmente, não precisa acontecer com você, mas histórias que você ouve acabam acontecendo nos seus textos e tal. E eu sempre digo assim que é preciso viver, né? Você opta por escrever não ficção e até mesmo ficção, você precisa desse material. Você tem que viver, você tem que se abrir para a vida, conviver com as pessoas, para ter material para escrever. Falando um pouco de mim, bem pouquinho, eu prometo, eu sou uma pessoa muito inquieta. E eu tenho 34 anos, faço 35 esse ano. E a grande maioria das pessoas que estudaram comigo ou que tem uma vida mais direitinha que a minha, assim. Sei lá, muita gente já casou, já tem filho, ou em Brasília tem essa coisa, né? Passou num bom concurso, não sei. E a minha vida é meio bagunçada e meio inconstante. Eu não digo que eu faço dessa minha vida a bagunça, a roda viva que ela é, para ter material para escrever. Mas ela sendo desse jeito, não sendo uma vidinha mais acomodada e mais a vida talvez que esperassem de mim, não sei, eu tenho muita coisa para contar para as pessoas. E não só que acontece comigo, mas porque eu estou sempre na rua, porque eu estou sempre conversando. Se alguém aí me conhece de bar de noite, sabe que eu paro para conversar com quem estiver do meu lado, enfim. Então você ouve muita coisa. E isso é um material muito, muito legal para escrever. Bom, agora eu vou passar rápido. Porque, assim, convivendo comigo, as pessoas... Tá indo, gente? Tá. As pessoas sabem que eu sou ligada em 220, tá? Então, assim, eu acho que é necessário viver para escrever. Então, 100% do tempo da minha vida está acontecendo alguma coisa, 100% do tempo eu estou convivendo com alguém, eu estou conversando, eu estou me apaixonando, não no sentido romântico necessariamente, mas convivendo e vivendo com as pessoas, que eu acho que isso, para mim, hoje, como escritora, é o mais importante. Assim, é o mundo, são as pessoas e são a vida. É a vida, enfim. E eu acho que é interessante pensar nessa coisa que você se entrega, né? É o seu eu, é a sua pessoa que passa a morar nessa palavra, nisso que você escreve, e você compartilha isso com o mundo, assim. E é mágica essa relação. Você ter esse poder, assim, de compartilhar o que é seu com quem com quem você nem conhece, às vezes. Bom, meu maior desafio hoje em dia primeiro foi escrever direito, né? Direito, como todo mundo escreve. E hoje está sendo escrever com disciplina, porque eu comecei o mestrado na UNB, na comunicação. E hoje o meu grande desafio é parar de escrever tanto com o coração
coisa que eu faço todo dia eu escrevo alguma coisa, e passar a escrever com a cabeça, passar a escrever usando outros mecanismos de escrita que eu ainda não conheço, que é essa escrita mais acadêmica e tal. E eu já falei isso até para professores, eu não prometo um texto muito normal em termos de academia, porque uma vez que você passa a morar fora da caixa, que é o meu caso, eu passei a morar fora da caixa desde cedo para poder escrever, é difícil você voltar para a caixa. Você não cabe mais dentro da caixa. Então, mesmo dentro do meu texto acadêmico, eu não consigo ser 100% comportadinha, assim, porque eu acho que é de cada um e esse é um caminho sem volta. Bom, então, o que eu queria deixar para vocês de lição é justamente... Lição é chato, né? Assim, recado. É justamente isso. Seja o que for que você faça, isso não é o mais importante. O mais importante é a vida. É conviver com as pessoas, é se alimentar do mundo, né? É ser permeável ao mundo. Eu gosto muito dessa frase do velho, que ele diz que a arquitetura não é importante, o importante é a vida. Então, é o Niemeyer, né? Então, seja o que for, não é tão importante. O importante é a vida. É a gente viver e fazer isso ter graça. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. E aqui estão meus contatos, todos os lugares onde eu escrevo. Eu escrevo sobre fotografia no Chocolat Design, que eu acho que algumas pessoas devem conhecer. O Mr. Mag eu escrevi lá há 1 ano e meio, meus textos ainda estão lá, se alguém quiser dar uma lida. É sobre relacionamentos, dos meus e dos outros, enfim. E o Você Tem Batom Vermelho é o nosso novo projeto, a gente está escrevendo agora sobre questões mais femininas, de menina para menina, mas os meninos super leem e super acham interessantes os pensamentos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, sou eu, uma jornalista, 2 jornalistas, 3 jornalistas, um monte de jornalista que resolvemos embarcar nessa aventura de ter um blog coletivo, de pensamento coletivo, mas para mulheres. E aí está o meu Facebook, meu Twitter, meu e-mail. Escrevam, que eu acho que é sempre bacana trocar ideia com todo mundo. Certo? Valeu!